Estamos de volta e hoje o Vida Saudável vai tratar dos benefícios do café. Você conhece quais são esses benefícios? Ontem foi comemorado o Dia Nacional do Café e a repórter Renata Fabrício bateu um papo com um nutricionista para explicar as propriedades dessa bebida tão consumida por nós. E é bom mesmo, viu? E claro, tem todos os cuidados que devemos ter, né, para não consumir em excesso esse produto. Vamos conferir. É isso aí, cafezinho, paixão nacional, tá no dia a dia dos brasileiros. Eu particularmente adoro. Pra gente falar um pouquinho mais, né, sobre essa bebida, tá aqui comigo o nutricionista João Marcos, que vai dar mais detalhes sobre esse assunto. Nutri, pra começar, a gente bebe tanto café e sabe tão pouco das propriedades, né? Quais são as propriedades e principalmente os benefícios dessa bebida? Ele é um estimulante, ele atua principalmente no nosso sistema nervoso central e ele tem alguns micronutrientes, né, que é do grupo de vitaminas, alguns minerais. As vitaminas especificamente do complexo B e outros minerais, né, potássio, magnésio. De modo geral, o café em si, ele vai te ofertar mais esse efeito estimulante. Não adianta também a gente ficar querendo buscar vitaminas, minerais nesse alimento especificamente. Existem outros alimentos mais potenciais, né, para esse tipo de fonte de nutrientes. Agora, tem uma pesquisa divulgada pela Associação Brasileira da Indústria do Café que diz que entre as pessoas que consomem café, 45% consomem até 4 vezes ao dia. Qual seria, então, o limite dessa ingestão, dessa bebida, para que não faça dessa bebida que a gente adora um veneno? Pois é, muito bem. Esse consumo exagerado, ele gira em torno, realmente, para o brasileiro principalmente, de 3 a 5 xícaras por dia, 5, vamos dizer, doses por dia. Por ele ter esse efeito estimulante, algumas pessoas podem realmente sofrer algumas consequências, aquela história, né? Eu sou mais sensível a esse efeito do café, então posso comprometer a minha noite de sono, e a gente não quer que a noite do sono da pessoa em si seja comprometida, porque é um dos principais fatores para ser zelado. A condição também da gente estar trabalhando o que esse café em si pode estar causando no dia a dia dessa pessoa. Tem muita gente que usa para estudar, para trabalhar, manter esse estado de alerta, de foco. Então, tudo parte do princípio da adequação. Se estiver em excesso, se estiver atrapalhando também alguma questão absortiva, né, de alguns nutrientes por conta da cafeína, a gente precisa evitar e até mesmo controlar, né, adequar esse consumo. Teria uma ingestão ideal dessa bebida ou esse número 3 a 4 xícaras está um pouquinho superestimado? Pois é, está em adequação essa média de 3 a 5 xícaras. Vai partir do princípio da individualidade. Se o paciente, se a pessoa em si, né, ela tolera bem essas xícaras de café e consegue organizar no dia dela, pela manhã, à tarde, enfim, à noite, e não atrapalha no contexto geral da vida dela, né, da qualidade de vida, a gente mantém. Se isso está interferindo realmente, é um composto que está sendo mais para compensar algumas carências, né, algumas faltas de nutrientes, carboidratos, por exemplo, para a fonte energética, a gente vai adequar, diminuir esse consumo para poder deixar tudo adequado, né? Agora, olha só, no nosso dia a dia, a gente costuma consumir o café nas refeições tradicionais, né? Café da manhã, cafezinho da tarde, até à noite também. Mas a turma fitness também é adepta do café, né? Como inserir essa bebida na dieta, ou pré-treino, ou pós-treino, como é que funciona? Exato, Renata. Além dos benefícios, né, em si, nutricionais, a cafeína, por ter esse efeito mais estimulante, o café em si, a xícarazinha de café, é utilizado pelos praticantes de exercício físico, de maneira pré-treino, pré-exercício físico, por ser um estimulante, deixar ele no estado de alerta, de foco, concentração. Só que a gente tem que ter esse zelo, né? Será que realmente esse cafezinho antes do treino está sendo eficaz? Ou você já diminuiu a sua sensibilidade a esse efeito e ele não está sendo interessante? Aí nós vamos entrar em outro assunto que seria uma suplementação de uma cafeína e saber também se você é apto, né, se o seu organismo tolera bem, porque a gente tem que entender a individualidade. Se você tem um problema de saúde recorrente, algum contexto de hipertensão, a gente tem que ter esse zelo, essa cautela. Agora, só para concluir, para quem não gosta de café, porque tem aquelas pessoas, né, que a gente não pode confiar, que não gostam de café. Como aderir a essa bebida? Tem uma dica para a turma? Então, a gente está aqui em um bistrô, como você falou, existe uma variedade imensa, né? Temos que entender, claro, e respeitar também, né, essa individualidade da tolerância, do sabor e aprender também quais são as formas de apresentações. Então, a gente aconselha, né?
primeiro, entender se você tolera bem o café, os efeitos da cafeína e mostrar para a pessoa que existem outras apresentações, existe o próprio café com leite que diminui esse efeito, né, de estimulante, também melhora a questão de palatabilidade, tudo vai ser de acordo com a individualidade, de acordo com o que a pessoa tolerar melhor. Claro, cafezinho é óbvio que todo brasileiro gosta, né? Faz parte da cultura brasileira, séculos e séculos. Então, nada mais justo da gente estar entendendo mais sobre o efeito, sobre os benefícios dele também. Muito obrigada, viu, pelas informações. Olha só, e a gente termina essa conversa aqui mostrando os diferentes tipos de café, né? Um café, um cappuccino gourmet, um moca, um expresso aqui nessa mesa linda. E fica aí a minha pergunta para os estúdios. Como é que vocês preferem degustar esse café, hein? Volto com vocês.